Olá, um ótimo dia a todos. Olha que assunto interessante, pessoal. Eu já tenho um processo de aposentadoria na Justiça, está em andamento. Enquanto aquele processo está em andamento, eu posso fazer um novo pedido de aposentadoria? Me acompanhe aqui até o final para ficar por dentro desse assunto, tá? Me chamo Leandro Zanata, sou advogado e especialista em direito previdenciário. Bom, senhores, vamos lá. Antes de mais nada, vamos aqui entender como que funciona, né, de forma resumida, o pedido de aposentadoria no INSS, tá? A pessoa passou a preencher os requisitos para determinada espécie de aposentadoria, ela vai por iniciativa própria ou por intermédio de um procurador e dá entrada lá no INSS. No INSS vai ser aberto um processo de análise, né? E depois de determinado tempo vai ser a resposta. Ou o pedido vai ser concedido ou o pedido vai ser negado, tá? Nesse nosso exemplo, vamos supor aqui que o pedido ele foi negado, ok? Então a pessoa, na maioria dos casos, ela vai, procura um profissional, um advogado, e faz esse pedido de aposentadoria na justiça. Esse processo que corre na justiça, às vezes, ou na maioria das vezes, né, ele acaba se estendendo um pouco por conta de todo aquele deslinde processual, né? Há uma receita processual que deve ser seguida até chegar no julgamento que de fato vai definir se você tem direito ou não. E ainda tem aquelas possibilidades de recurso, o que deixa o processo mais demorado ainda. E aí o que acontece? Em alguns casos, nesse tempo que a pessoa fica ali esperando sair o julgamento do processo, ela acaba preenchendo novamente os requisitos para se aposentar, seja na mesma modalidade ou em outra, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que faltavam 6 meses para a pessoa se aposentar, e então em vez de ela recolher, pagar esses 6 meses que faltavam, ela entrou com uma ação judicial discutindo a insalubridade de um determinado período de trabalho que já aumentaria esses 6 meses para ela. Ok, então o processo começou a correr, mas aí mesmo com o processo correndo, ela decidiu continuar pagando a INSS. Depois de 6 meses com o processo em andamento, essa pessoa ela lembra que ela já pagou aqueles 6 meses que ela precisava lá atrás. Então olha que interessante. Ela não precisa mais daquele período de insalubridade para se aposentar. Com esses 6 meses pagos, ela completou o tempo e pode sim dar uma nova entrada, mesmo com o processo judicial em andamento, tá? Quer ver um outro exemplo? A pessoa entra com a ação judicial requerendo uma aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos supor que é um homem, tá? E antes da reforma lá da Previdência, ele já tinha o tempo de contribuição necessário, já tinha o direito adquirido. Inclusive eu fiz um vídeo, vou deixar no card aqui sobre o direito adquirido, tá? E no momento que ele entrou com a ação, ele estava com 63 anos de idade. Então vamos supor que essa ação ficou em andamento por 2 anos e ele está aguardando julgamento até hoje. Veja, quando ele entrou com o processo, ele estava com 63 anos de idade. O processo andou por 2 anos e ainda não saiu o julgamento. Hoje ele já tem 65 anos de idade, ou seja, se ele quiser, ele pode sim também ir lá no INSS e dar uma nova entrada numa aposentadoria por idade, mesmo com o processo em andamento. Bacana, né? Agora, qual que é a dúvida mais comum das pessoas? Se eu fizer um novo pedido de aposentadoria e esse pedido for concedido e eu começar a receber essa aposentadoria, isso vai prejudicar meu processo judicial? Ou quando o processo judicial for julgado, se der certo, como fica a situação? Então vamos lá, funciona da seguinte forma. Se você fez um requerimento e foi concedida essa aposentadoria, o que você precisa fazer inicialmente é comunicar essa situação para o juiz que está analisando o seu processo, tá? Então você vai lá, pede para o seu advogado peticionar, informando que houve a concessão de uma aposentadoria no curso do processo. Porque esse juiz provavelmente ele vai perguntar se há interesse no prosseguimento daquele processo judicial ou não, tá? Aí, pessoal, na maioria das vezes, logicamente que a melhor opção é optar pelo prosseguimento da ação judicial, né? Até porque se a ação ela for procedente, você vai conseguir desfrutar de todo aquele valor atrasado, né? Desde quando você dá entrada no INSS. No entanto, aquela aposentadoria que a pessoa deu entrada, com o processo em andamento, ela vai ser cessada, tá? Ou seja, o INSS ele vai interromper o recebimento para poder implantar aquela aposentadoria que você ganhou no processo judicial. E, consequentemente, também é importante a gente lembrar aqui que a legislação ela não permite o recebimento conjunto de duas aposentadorias, tá? Então, aquela aposentadoria recebida no curso do processo, que você deu entrada no INSS, ela vai ser abatida lá no valor dos atrasados do processo judicial.
Compreenderam? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero ter passado esse conteúdo de forma cristalina. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para ficar por dentro aí do conteúdo e compartilhe esse vídeo com um amigo, tá? Eu agradeço aí pela atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau.